Vamos fazer uma oração para a gente começar então a nossa aula dessa noite. Senhor, obrigado por mais uma vez estarmos aqui nesse lugar para aprender, para ouvir a Tua voz, para entender um pouco mais da Tua palavra, Senhor, e crescer no conhecimento de Ti. Obrigado por tudo, Senhor, no nome de Jesus. É que eu oro. Amém. Amém. Ótimo. Então hoje nós vamos caminhar em alguns temas bem interessantes. Nós já vimos aí nessas áreas da ciência algumas questões, algumas evidências do Criador. Então nós vimos aí na matemática, na física, na biologia, na bioquímica, na cosmologia, na paleontologia, na geologia. Alguém lembra aí alguma dessas evidências que nós estudamos? Quem pode me dizer? Quem lembra aí alguma dessas áreas? Na biologia, por exemplo? Você lembra dos fósseis, daquela camada geológica? Nós falamos da probabilidade dentro da matemática, que mostra que é impossível o surgimento de seres, especialmente seres inteligentes de forma natural, processos naturais. O que mais? O DNA. Qual é a questão fundamental do DNA? É a informação contida no DNA. Ok, muito bem, isso aí. Nós vimos o ajuste fino do universo, as leis da física finamente ajustadas, todas ajustadas para que haja universo. Na cosmologia nós vimos que o universo teve um início e o universo está se expandindo e todos os parâmetros finamente ajustados para que haja vida. Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre algumas perguntas e respostas que nós já discutimos também em outros anos. Perguntas que surgiram, perguntas que são interessantes. Nós vamos conversar sobre essas perguntas no dia de hoje. Na próxima aula também vamos conversar sobre algumas outras perguntas interessantes. E a primeira pergunta que está aí na sua apostila é a seguinte: os dias da criação, afinal, eles foram dias literais, como a Bíblia descreve um dia de 24 horas? Porque você vai ler o relato de Gênesis capítulo 1 e você vai ver lá que a Bíblia descreve: no primeiro dia foi criado tal. No segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. Então existem linhas de interpretação para esse primeiro capítulo de Gênesis. Então, dentro da teologia, da própria teologia, existem variadas linhas de interpretação. Agora, uma coisa importante que a gente não pode deixar e abrir mão é esta aqui, esse princípio comum, que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, nós temos falado aqui das duas visões de mundo, da visão que existe um Deus, aquela outra visão que não existe Deus. Então nós vamos agora trabalhar nessa linha de interpretação que nós vamos ver aí, mas existe um princípio comum: Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o iniciador, Ele é o causador de tudo, né? Ele é o Criador. Agora, como que Ele criou? Aí nós temos então 6 linhas de pensamento, 6 linhas de interpretação, digamos assim. Aí você tem elas na sua apostila que você pode começar a preencher. A primeira visão é chamada de visão histórica, ou histórica, se você quiser. Gênesis, então, ela diz o seguinte: Gênesis no versículo 1, capítulo 1 do versículo 1 e também no versículo 2, não tem um tempo determinado. Poderá ser 1 minuto ou bilhões de anos. Quem pode ler, por favor, aí Gênesis capítulo 1, versículo 1? Quem achar pode ler bem alto aí, por favor. É o primeiro e o segundo versículo aí, no início aí da Bíblia, são os 2 primeiros. Isso, pode ler, quem achou. Pode ler. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 2 também. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, este momento que diz que no princípio Deus criou os céus e terra,
Então, o universo e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, essa proposta chamada histórica, ela diz que esse momento, esse relato aí de versículos 1 e 2, ele pode ter durado, pode ter sido instantâneo, como também pode ter durado muito tempo. É um tempo indeterminado. A Bíblia não determina isso. Não diz, olha, durou um dia, durou 1000 anos, durou... Então, existe essa interpretação. Em Gênesis de 3, capítulo 1, de 3 a 31, então, é a descrição da criação dos animais, dos astros, das plantas, etc. Seriam 6 dias literais de 24 horas. Um tempo decorrido de 24 horas. Segunda linha de interpretação chama-se terra jovem. Essa linha crê que é um processo único, desde o versículo 1, é um processo único de 6 dias literais de 24 horas. Então a terra seria jovem, muito mais jovem do que muitos imaginam. A terra teria aproximadamente em torno de 10.000 anos. E aí, analisando a genealogia de Adão até Noé, e aí vai. Terra com aproximadamente 10.000 anos. A terceira linha de interpretação é a linha chamada teoria do gap. Gap significa intervalo. Essa interpretação, essa linha de pensamento diz o seguinte: Gênesis 1 e 2, esses versículos que nós lemos aí, seria a primeira criação talvez há bilhões de anos, seguido de um evento catastrófico. Por isso que diz aí que a terra era sem forma e vazia, que deixou a terra em condição de destruição. Aí se pensa, através dessa linha de interpretação, que talvez seja a queda de Satanás. A Bíblia fala da queda de Satanás. E aí, a partir daí, de 3 a 31, seria então a reconstrução da terra em 6 dias literais de 24 horas. Essa linha de interpretação já começa a colocar coisas que não tem assim uma confirmação. A Bíblia diz sim que Satanás teve a queda de Satanás e tudo, mas a Bíblia não declara ou não deixa claro que isso tem a ver com esse momento do Gênesis aqui. Bom, e aí seguimos para o restante das formas de interpretação. Nós temos aí, número 4 aí de vocês podem ir preenchendo, linguagem figurada. São aqueles que imaginam ou pensam que a sequência da criação é simplesmente uma linguagem metafórica. É simplesmente uma metáfora, é uma linguagem poética ou uma história que está ali para ilustrar como tudo iniciou. Número 5. Os dias e eras. Essa linha de interpretação diz que Deus criou o mundo e os dias representariam eras geológicas. Períodos sequenciais. Vocês lembram que nós vimos no estudo dos fósseis e da geologia que não há em nenhum lugar do mundo uma sequência exata da estratigrafia, que é exatamente o estudo dessa sequência geológica. Isso existe no livro desenhado bonitinho, mas não existe na real. Então isso aqui... Cada dia uma era. Cada dia uma era. Segundo essa interpretação aqui. Tá? Vamos entender que são 6 interpretações teológicas diferentes acerca de Gênesis, tá? Do primeiro capítulo. E existe o evolucionismo teísta, os 6 aí de vocês. O evolucionismo teísta, ele diz o seguinte: Deus teria iniciado a criação e permitido então que processos naturais evolutivos desenvolvesse tudo o que existe. Ou seja, iniciou, deu o pontapé inicial, tirou o time de campo, bom, agora deixa correr, eu só volto quando o homem voltar para a criação do homem. Então ele voltaria somente na formação do homem. Mas aí não seriam 6 dias, no caso. Não, aí seriam os bilhões de anos necessários à evolução. A evolução precisa, como nós vimos aqui, ela precisa de muito tempo. É muito tempo associado a mutações e mudanças de espécie. Né? Então nós já, desde o início, nós temos visto a fragilidade de toda essa hipótese evolutiva.
E isso aqui seria tentar encaixar esse processo dentro da Bíblia, meio que forçar uma barra. Muitos vão por esse caminho para que não entre em conflito talvez com pensamento acadêmico, da mídia, alguma coisa desse tipo. Vocês viram lá no início, nós passamos uma entrevista do Adalto Lourenço. O Adalto falou, olha, eu era evolucionista teísta, eu achava que de alguma forma tinha acontecido, eu tentava encaixar na minha teologia, forçava um pouco, mas depois que eu entrei nos ramos da ciência, eu comecei a ver que aquilo não batia mesmo, e que a evolução não fazia sentido, era uma hipótese que está se desfragmentando, e eu comecei a entender e ver as evidências da criação, e eu consegui, aí sim, a minha teologia encaixou, a coisa deu certo, aí eu vi que realmente faz sentido. Então vamos observar aqui o seguinte, uma coisa interessante, existe uma expressão em hebraico então é uma língua que às vezes você tem 2 ou 3 palavras ou mais para expressar por exemplo, dia. Nós temos dia em português, nós temos uma palavra só para dia. Mas no hebraico você tem mais do que uma palavra que expressa a palavra dia. Então você pode usar dia numa situação, você pode usar uma expressão e para outra você pode usar uma outra expressão também dia. Por exemplo, existe uma expressão, uma passagem no livro de Pedro, diz o seguinte, olha, um dia para Deus é como 1000 anos. Você conhece essa passagem? 1000 anos como um dia. Nessa passagem não é utilizada esta expressão Yom. Então Yom é utilizado para significar um dia de 24 horas. Quando você vê essa expressão Yom no hebraico, quando ela é usada na Bíblia, especificamente no Velho Testamento, que ela é usada algumas vezes, significa um dia de 24 horas. Então é interessante que essa expressão Yom, ela é utilizada exatamente aí no Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis. Toda a descrição da criação, quando fala o primeiro dia, é usada a expressão Yom, que significa um dia de 24 horas. Esse aqui é o Adalto também de novo. Só apaga a luz, por favor. Vamos ver esse vídeo que ele fala um pouquinho sobre isso daí. Gênesis, o texto fala a respeito de 6 dias, os quais houve tarde e manhã. Se eu tentar descobrir isso só pelo texto, pode ser que sejam 6 dias literais, pode ser que não sejam 6 dias literais. Então eu preciso de um pouco mais de informação. Quando eu olho, por exemplo, dá para ouvir? A palavra foi usada para dia, a palavra Yom, no hebraico. Todas as vezes que essa palavra aparece no Velho Testamento, com outras 2 palavras, tarde e manhã, o significado dela é dia de 24 horas. Então, nesse caso, eu teria que provar que Gênesis capítulo 1 é uma exceção de todo o Velho Testamento. Porque se eu usar a regra, são dias de 24 horas. Eu tenho um segundo ponto que é importante considerar. É aquele do livro de Êxodo, capítulo 20, verso 4. Êxodo, capítulo 20, quarto mandamento. Quando Deus diz o seguinte, que nós deveríamos trabalhar 6 dias e descansar. E a razão disso é que ele diz, porque em 6 dias eu fiz os céus e a terra, e no 7º dia eu descansei. A pergunta é, que período de tempo Deus manda a gente trabalhar? 24 horas ou de milhões de anos? Obviamente são 6 dias de 24 horas. E no hebraico, quando é feita uma comparação, tem que ser feita a comparação de duas coisas que sejam exatamente iguais. Então, se Deus está mandando trabalhar 6 dias de 24 horas, é porque em 6 dias de 24 horas ele fez os céus e a terra. Então, do contexto bíblico, tanto em termos de língua, quanto em termos da utilização da ideia, seriam dias de 24 horas. Eu aceito como dias de 24 horas. Não vejo nenhum problema a respeito disso. Alguns questionamentos que as pessoas fazem não estão relacionados com os dias de 24 horas, mas sim se foi muito tempo atrás ou atrás. Ok, seguindo então, esse é o texto que ele mencionou, de Êxodo 20, de 8 a 11, então você vê lá, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, trabalharás então 6 dias, então a expressão utilizada no hebraico aqui é Yom também, mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, neste dia não farás trabalho algum, então ele está mencionando um dia de 24 horas, os judeus começavam a contar o dia na tarde, né? Durante a tarde e até a tarde do outro dia. Até hoje eles fazem.
Agora, aí vem a comparação. Então, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe, mas no 7º dia descansou. Então, ele compara as duas coisas e usa a mesma expressão. É por isso, então, que dá a entender, como está aí na sua apostila, que em Gênesis 1, parece realmente querer enfatizar que foram dias de 24 horas. O que inviabiliza as 3 últimas linhas de interpretação. Tá? Quais são as 3 últimas aqui? Evolucionismo teísta. Não só por essa questão de 24 horas, né? Mas por toda a questão, esse ponto 6 aqui, por toda a questão que nós já vimos até agora. É uma coisa muito difícil de associar, embora muitos teólogos, inclusive, tentem fazer isso. Dias era, já vimos também que não tem embasamento, evidências para isso. Linguagem figurada. Veja bem, uma coisa importante. Quando o autor de Gênesis escreve o livro de Gênesis, ele não escreve de maneira poética. Existem livros da Bíblia que têm um estilo poético. Por exemplo, Cânticos, né? Cantares de Salomão, é um livro poético. Tem um estilo poético, romântico inclusive, né? Salmos você vê vários ali, são salmos, são cânticos, tem um estilo poético. Mas o estilo de descrição, o estilo literário de Gênesis é um estilo narrativo. Ele está narrando acontecimentos. Jesus fala sobre Adão. Jesus menciona Adão. Será que Jesus mencionaria um ser de uma fábula? Um ser criado? Um ser que não existiu? Da mesma forma, Jesus menciona o dilúvio, Noé. Será que Jesus mencionaria uma coisa que era só uma crença? Jesus menciona Jonas. A partir daí você vai imaginar, foram seres, foram homens, foram pessoas que existiram. Portanto, essa linguagem figurada, ela não nos permite, não há como você pensar que aquela descrição tenha sido figurada. Talvez nós infantilizemos um pouco, nós temos um pouco de culpa talvez nisso, a gente infantiliza um pouquinho essa história da criação, né? Está sempre aparecendo Deus, lá Adão e Eva, né? Porque as crianças gostam, e lógico, e é legal você fazer tudo isso. A mesma coisa a Arca de Noé, os bichinhos, né? E a gente pensa que é uma história mais infantil, mas não é. É uma história real, uma história descrita. Então nós... Vou voltar aqui um pouquinho Então essas 3 hipóteses aí de interpretação, elas, ao meu ver, elas caem por terra. Nós temos essas 3 aqui iniciais. Essa teoria do gap, como eu falei, ela é baseada em pressuposições que a Bíblia não descreve. Ela descreve a queda de Satanás, sim, mas não descreve que tem a ver com essa questão da criação. Então, para mim, isso aqui está fora. Essas 2 aqui me parecem as mais coerentes, realmente. Tá? Quando você pensa num processo único, sim. Ou você pensa num processo que aconteceu ali, sem tempo determinado, e depois começaram a criação em si. Oi. Alguém levantou a mão aí. Okay. Professor, eu já ouvi uma mensagem de um pastor, não seria uma teoria do gap, mas ele disse o seguinte, onde fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, essa transliteração águas, do hebraico e tudo mais, ele teria 3 significados, ele apontaria 3 significados, e um deles seria anjos, seres celestiais. Então, segundo a visão dele, ele se movia sobre a face das águas, era justamente porque houve essa queda, e daí Deus estava... Queda de Satanás? Sim. Aí Deus estava, digamos, como esses anjos, eles não poderiam mais ficar ali no paraíso, não era com Deus, então eles estavam abaixo. Esse abaixo, que daí abaixo do trono seria
ter acesso ao céu, então o que acontece? O Espírito de Deus ficava se movendo, sabe? Fazendo essa separação, para não ter acesso mais aqui. Aí, por isso, tem esse... Aí eu achei assim, é interessante, mas é... sinceramente eu não vejo muita base para isso não. Mas eu não sei, as pessoas começam a criar muita coisa assim, pega um detalhezinho aqui, ali. É uma proposta que também existe. Sinceramente eu nem conhecia essa aí. Mas o mais importante, pessoal, é o seguinte: a gente não pode ficar afeito a pequenos detalhes. Irmão, foi... exatamente. Bom, foi aqui, foi muito tempo, foi pouco tempo, no versículo 1 e 2, foi automático. Olha, para Deus não haveria nenhum problema em criar tudo em 1/1000 de segundo. Meu Deus pode criar em 1/1000 de segundo, em 7 dias, em 1 semana, em 1 mês, em 2 anos, em 1000 anos. Então, isso aí realmente existe. Existe bastante. Se você for na internet, você vai ver muita gente falando muita coisa. Porque daí se haja luz e houve luz, que diz que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, se vir, nessa pode até ter esse raciocínio. O raciocínio pode ter também porque você precisa ter luz e trevas para ter manhã e dia. Manhã, tarde e noite. Só que daí isso já seria quando foi criado o Sol, mas aí é depois. O Sol e a Lua é depois. E antes disso já está descrevendo o dia. Tá? Bom, em resumo, são essas linhas de pensamento. Tá? A gente traz isso aqui por quê? Para vocês entenderem que existem várias linhas de pensamento nisso daqui. O mais importante, pessoal, é aquele princípio comum. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Agora, pode haver engano nisso. O evolucionismo teísta, no meu ponto de vista, me parece um engano. A pessoa tentar forçar uma coisa ali em que não há evidência, que você vai bater de frente com o que está descrito. Então, me parece uma coisa complicada. Inclusive, tem até um vídeo que eu trouxe também sobre isso, que não é nem de teólogo, é o Marcos Eberlin, aquele professor da Unicamp. Queria que vocês assistissem. Eu creio que uma boa pergunta, então, para o doutor seria se é possível, de fato, um crente ele crer no relato de Gênesis 1 e ainda aceitar essa tese de que foi o relato de Gênesis 1 misturado com o evolucionismo. Se a evolução foi uma das ferramentas que Deus usou para gerar a criação como nós a conhecemos. Eu costumo dizer que o evolucionismo teísta é péssima ciência, com péssima filosofia, com péssima teologia. Por quê? Outro dia eu defini o evolucionismo teísta usando o argumento cosmológico e as premissas. Qual é a premissa número 1 do evolucionismo teísta? Olha, a evolução está certa. O Big Bang está certo. Está provado pela ciência. Deus existe, a premissa número 2. Portanto, Deus guiou o Big Bang e a evolução. O que está errado nesse argumento? É a premissa número 1. A gente vai na ciência e vê o quê? O Big Bang não teria a menor chance de ter criado o universo. É uma grande explosão que pega do nada, para nada e faz o tudo. Então já começa com um argumento para lá de... muito além da ciência, né? É um ser sobrenatural que faz aquilo explodir. Ele cria uma nuvem gasosa em expansão. É o máximo que o Big Bang poderia ter formado em processos naturais lineares. Alguns acham assim, mas Deus estabeleceu as forças e as constantes para que o Big Bang se formasse o universo. Então Deus estabeleceu errado. Porque a gente sabe hoje que essas forças não teriam a capacidade de formar o universo. Aí a gente vai na biologia e vê o quê? As leis químicas, os processos bioquímicos que se assumem para a evolução não são viáveis. Então a duplicação gênica, as mutações, o Haldane já calculou, diz que não tem tempo para as mutações ocorrerem. Duplicações gênicas são extremamente raras e a seleção natural só seleciona características pré-existentes. Então a gente vê que o modelo do Big Bang faliu, a evolução faliu. Então como é que a gente vai colocar Deus, misturar Deus no processo que cientificamente é falido? Então
É péssima ciência, porque a ciência mostra que o Big Bang e a evolução não fazem sentido. Péssima filosofia e teologia, porque Deus, eu costumo dizer, que é igual aquele cara do Palmeirinhos, né? Deus é gente que faz, e faz bem feito. Então, os exemplos da Bíblia mostram isso, né? Jesus chegou lá para Lázaro e falou assim: olha, Lázaro, vem para fora que eu vou fazer uma grande operação em você. E gradualmente eu vou te consertar. Não, Jesus falou assim: ó, Lázaro, sai para fora. Jesus, para transformar água em vinho, ele falou assim: olha, eu preciso de reagentes. Não, Deus da evolução fala isso, né? Eu preciso de reagentes para colocar aqui. Não, ele falou assim: olha, o vinho está pronto. Então, Deus é a gente que faz, e faz pronto e faz bem feito. E Ele chamou as coisas da sua existência pelo poder da sua palavra. Outro dia eu fui numa palestra de um evolucionista teísta que ele disse o seguinte: eu estava procurando na ciência o processo que Deus usou para criar. E achei na evolução do Big Bang esse processo. Gente, leia a Bíblia, não é? Se a gente lê a Bíblia, vê lá, disse Deus: haja luz e houve luz. E estuda um pouco de filosofia. Mentes inteligentes, quando querem fazer alguma coisa, a nossa experiência, né, pastor, nos mostra. Eu quero fazer um carro. O Henry Ford, quando quis fazer um carro, ele não fez o pneu. Depois de um tempo ele fez o acelerador, depois ele foi juntando lentamente as partes. Ele pulou na sua mente um carro, não foi assim? E aí ele foi lá e fez um carro pronto, o carro andou, tinha breque, tinha freio, tinha direção, tinha tudo, acelerador. Foram melhorando depois, mas o primeiro carro foi feito pronto. Mentes inteligentes fazem as coisas prontas. A filosofia mostra isso. E a teologia mostra que nosso Deus chama as coisas à existência pelo poder da sua palavra. Ele não precisa de eras, ele não precisa de milhões e milhões de anos, ele não precisa de processos naturais. Ele não precisa calibrar a força para que o Big Bang faça o trabalho por ele. Então é péssima ciência, péssima filosofia, péssima teologia. Não vá por esse caminho. Vá pelo caminho científico e mostre que todas as coisas foram feitas prontas por um ser extremamente inteligente que a gente conhece e chama de Deus. Ok. Tranquilo? Entenderam então como é que a coisa funciona? Pessoas pensam de várias formas, mas quando a gente entende a grandeza do nosso Deus, não existe dúvida. Quando você entende quem é Deus, o poder dele, a capacidade dele de criar, de dizer, de atuar, não há barreiras, não há impossíveis, não há dimensão que limite o nosso Deus. Ele diz: haja e houve. Seguindo então, essa outra pergunta interessante: os dinossauros, será que os dinossauros conviveram com o homem? E aí, o que vocês acham dos dinossauros, hein? Alguém já viu um esqueleto de dinossauro aí? Já viu onde? Você foi lá no Museu Nacional, né? Legal, tinha um grandão na entrada, né? O que vocês acham? Alguém acha alguma coisa? Alguém está pensando? Não existe, né? Existiu, eu acho. Não, existiu. Os ossos estão aí, os fósseis. Eram grandes criaturas. Vamos ver algumas coisas que nos levam a pensar? Olha só, isso aqui são fotos, não são fotos montadas, são fotos reais. Você vê isso em figuras em cavernas, que as pessoas dizem que foram homens da antiguidade que fizeram, que habitavam em cavernas e tal. Veja bem essa figura aqui. O que lembra isso aqui? Um dinossauro, exatamente esse que nós vemos nos desenhos, nos filmes. Né? Esse pescoço grandão aqui, esse corpo assim desse jeito. Será que foi o dinossauro que foi lá e se autodesenhou? Não. Foi um homem que viu essa criatura. Então ele estava observando, ele desenhou, né? Veja bem que interessante, um vaso Inca. Inca é um dos povos das Américas, antigos, né? Veja bem a figura que foi encontrada nesse vaso Inca. Tá vendo aqui? O que é ali? Parece uma luta de dinossauro com um homem, exatamente. Tem um homem, tá até com alguma coisa na cabeça dele aqui, né? Não parece aquele Tiranossauro Rex, aquele T-Rex, não parece? Do Jurassic Park, você viu o filme? Hã? Então, como é que isso aqui foi aparecer num vaso Inca? Eles tinham internet? Não tinham. Eles tinham televisão? Iam no cinema? Não. Então eles viram essa criatura. Então, são coisas para pensar. Por que o dinossauro não conviveria então com o homem?
Então, se você pensa, a criação ela foi recente e a criação foi rápida, 7 dias, se você for na linha de interpretação de dias literais, sim, essas criaturas grandes répteis conviveram com o homem, porque eles foram criados na mesma época. Vocês conhecem, já ouviu falar do Lago Ness? O Lago Ness é um local na Escócia, um lago onde as pessoas dizem ver lá um monstro. Chamam de monstro do Lago Ness. Dizem que a foto é essa aqui, mas se sabe que essa foto ela não é uma foto provavelmente forjada. Essa do Lago Champlain, que é um lago que tem lá nos Estados Unidos, não se sabe se essa foto é uma foto também real, mas parece criaturas que habitam aí nesses lugares. Agora, uma coisa muito interessante, se você já ouviu falar desse Mokele Mbembe, é uma criatura que foi chamada, não foi encontrada, mas foi descrita por nativos lá do Congo, homens que moram na floresta, e cientistas, há algum tempo, entrando em contato com essas pessoas, eles descreveram um animal muito grande que habitava naquela época, ou provavelmente habita até hoje, naqueles lugares. E eles começaram a fazer desenhos para ver se eles identificavam o que era. E quando eles chegaram nesse desenho, nesse tipo de desenho aqui, eles disseram, não, é esse animal aí que tem lá dentro. Então veja bem, que animal é esse? É um dinossauro. E tem muita coisa que a gente não sabe que ainda existe no mundo. Os mares, gente, os mares são uma imensidão que nós não alcançamos aquilo ali. A gente tem profundezas enormes nos mares. As florestas da África, tem lugares ali inalcançáveis, eu diria. Você não consegue entrar. A própria floresta amazônica tem lugares ali que ainda não foram alcançados, não é? Aqui no Brasil. Então tem coisas que a gente ainda não conhece, a gente não sabe. Essa foto, por exemplo, da Guerra Civil Americana, essa foto é uma foto real, ela não é forjada não. É uma foto de um animal que eles capturaram, que soldados da Guerra Civil, aconteceu nos anos 1860, 65. Veja que animal é este, olha a envergadura das asas desse animal voador, olha a cabeça dele aqui. Interessante essa foto, né? Vocês já viram aquele pterodáctilo, naqueles filmes de... E essa foto aqui é do jornal, é do Globo. Foto do Globo, acho que de uns 5 anos mais ou menos atrás. Essa criatura foi encontrada na Espanha, no litoral da Espanha. Uma criatura marinha, segundo o jornal, uma criatura marinha estranha. Não se conseguiu identificar. E tem vários casos. No Japão, por exemplo, teve um pesqueiro que capturou um animal grande também no mar, não identificado. Então tem coisas que a gente não sabe. E aí o nosso livro de ciências fala, não, os dinossauros foram extintos há milhões de anos atrás. Veja bem essa foto, que também ela é verídica, ela não é forjada. Da Califórnia, 1925, na Baía de Monterey, na Califórnia, esse animal foi encontrado ainda em decomposição, ou seja, não muito tempo depois dele ter morrido. Um pescoço de 6 metros mais ou menos. E foi dado como um pescoço de um presossauro, que é um tipo de dinossauro. Mas 1925 é ontem, né? 25 agora, né? Agora? É pouco tempo, né? São coisas recentes. Eu imaginei que, de novo, teria extinto também os dinossauros remanescentes. A ideia é que com a inundação global, com as mudanças climáticas e de relevo, os grandes répteis foram extintos, mas pode ser que ainda alguma coisa permaneceu. Algumas variações aí. Hã? Porque eles foram criados, porque não selecionados? Também não. Bom? Porque eles foram criados, né, por Deus. Sim. Porque não foram selecionados no dilúvio. Eu pensei, no dilúvio... Não, mas o... Mas não diz, né, grandes ou pequenas, né? Você refere. Selecionados para entrar? Por que não? Então, é por isso que eu perguntei. Ninguém disse que tinha que ser grande, podia ser filhote. Você sabe que o dinossauro normalmente, a gente vê aqueles dinossauros enormes nos filmes, né? Você sabe que o dinossauro normalmente, eles tinham mais ou menos aí no máximo 2 metros, o adulto, 2,5 metros aí, os grandes,
E chegavam alguns a alturas maiores, poucos. Então o filhote do dinossauro, devia ser isso aqui, ó. E por que ele não entraria na arca? Hã? Que foi Deus que encaminhou esses animais, né? Então a Bíblia é cheia de coisas sobrenaturais. O dilúvio é uma coisa sobrenatural, tá? O dilúvio é algo sobrenatural que também tem muita base científica. Essa coisa de Deus enviar os animais é sobrenatural. A ciência não vai explicar isso. Você não vai conseguir achar evidência científica disso. Mas o dilúvio em si, da inundação, nós vamos falar isso. Acho que essa aula não vai dar, mas na próxima aula vamos falar sobre isso. A evidência científica da inundação global. A condição do dinossauro entrar na arca. Pequenos. Oi? Gênesis 6:7 diz: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Então, poderia ser uma seleção de Deus para alguns casos. Sim, Mas poderia é possível, também. né? Possível, é possível também. O que acontece? Oi? Nunca vi Jesus se arrependendo. Uma expressão que mostra, não é o arrependimento humano, tá? Aí é uma outra questão, a gente pode até ter uma outra aula depois, só de, não de origens agora, mas talvez de questões interessantes da Bíblia. O arrependimento que a Bíblia fala de Deus é uma forma dele mudar, dele direcionar, exatamente, direcionar a história. Aham, sim. Oi? No livro de Jó também fala Isso, nós vamos falar isso. Vamos falar. Isso está na sua apostila. A Bíblia, ela não menciona. espécie de animal. A Bíblia não menciona a palavra dinossauro. Por quê? É recente essa palavra. Exatamente. A Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, né? Logicamente, a palavra dinossauro é uma palavra recente. É do século passado, do início do século, talvez do século XIX, final do século XIX, 1800 e alguma coisa, começou a falar a palavra de expressão dinossauro. É uma expressão nova, relativamente nova. Ela também não se propõe a detalhar o período da existência. Gente, a Bíblia, ela é a revelação de Deus para nós. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não é um livro de história. Embora exista a história da Bíblia, embora exista a ciência na Bíblia. Mas a Bíblia não se propõe a detalhar algumas coisas. Agora, nós temos textos que indicam a presença de grandes animais. Exatamente esse que ele falou ali. Que conviveram com o homem. Olha esse texto interessante de Jó. Jó 40, 15 a 17. Um animal chamado behemote, que nesse trecho bíblico ele é chamado de behemote. Deus falando com Jó aqui: veja o behemote que criei quando criei você. Ou seja, um animal criado na mesma época que o homem. E que come capim como boi, animal que se alimentava de vegetais, não era carnívoro. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. É um animal grande e forte. Não é um animal pequeno, é um animal que se destaca, né? A cauda dele balança como o cedro. Aí alguns interpretaram esse texto que não, isso deve ser um elefante. Você já viu o rabinho do elefante? Não é um cedro, com certeza não é. Aí os outros falam, não é um hipopótamo. Você já viu também o do hipopótamo? Menor ainda. Então não tem como ser a cauda como um cedro. Você já viu uma cauda de um dinossauro? Parece. Né? Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Animal muito forte e grande. Um animal que Jó podia identificar, ele conhecia. Interessante, se você seguir nesse texto, você pode ir lá nesse texto, ele fala, olha, mesmo assim, mesmo com toda essa força, o Criador pode vir a ele com a sua espada. Eu não coloquei aqui, mas você pode ir lá ver. Ou seja, ele é forte, mas eu posso acabar com esse animal, extinguir esse animal. No capítulo 41 de Jó, tem outra descrição de um outro animal, chamado Leviatã. Que também é uma criatura, alguns acham que é uma criatura dos mares. É bem interessante essas descrições aí. Tá? Ok? Então, para vocês pensarem. Eu sei que alguns vão aí na internet pesquisar mais. Tem muita gente falando várias coisas. Tá? E aí já é outro assunto. Então, mas gente... Algumas coisas
não batem muitas vezes com o que a gente aprendeu lá na escola, tá? Eu não estou falando mal da escola, pessoal, não me entendam mal, eu gosto muito da escola, acho importantíssima a educação secular, extremamente importante, a escola, a universidade, extremamente importante, mas nós precisamos avaliar o que tem passado, o que a gente aprende. Mas será que é isso mesmo aí? Né? Seguindo, esta pergunta também é interessante. Existe vida inteligente fora da Terra? Mas aí alguns perguntam. Não, a pergunta não é essa. A pergunta é: existe vida inteligente na Terra ainda? Mas fora da Terra estamos procurando. Deixa eu passar esse vídeo aí que é interessante, fala um pouquinho sobre isso. In 1966, Time magazine ran a cover story asking, "Is God dead?" The cover reflected the fact that many people had accepted the cultural narrative that God is obsolete, that as science progresses, there's less need for a God to explain the universe. It turns out, though, that the rumors of God's death were premature. In fact, perhaps the best arguments for his existence come from, of all places, science itself. Here's the story. The same year Time featured its now famous headline, the astronomer Carl Sagan announced that there were two necessary criteria for a planet to support life: the right kind of star and a planet the right distance from that star. Given the roughly octillion planets in the universe, that's one followed by 24 zeros, there should have been about septillion planets, that's one followed by 21 zeros, capable of supporting life. With such spectacular odds, scientists were optimistic that the search for extraterrestrial intelligence, known by its initials SETI, an ambitious project launched in the 1960s, was sure to turn up something soon. With a vast radio telescopic network, scientists listened for signals that resembled coded intelligence. But as the years passed, the silence from the universe was deafening. As of 2014, researchers have discovered precisely bupkis, nada, zilch, which is to say zero followed by an infinite number of zeros. What happened? As our knowledge of the universe increased, it became clear that there were in fact far more factors necessary for life, let alone intelligent life, than Sagan supposed. His two parameters grew to 10, then 20, and then 50, which meant that the number of potentially life-supporting planets decreased accordingly. The number dropped to a few thousand planets and kept on plummeting. Even SETI proponents acknowledged the problem. Peter Schenkel wrote in a 2006 piece for Skeptical Inquirer, a magazine that strongly affirms atheism, "In light of new findings and insights, we should quietly admit that the early estimates may no longer be tenable." Today, there are more than 200 known parameters necessary for a planet to support life, every single one of which must be perfectly met or the whole thing falls apart. For example, without a massive gravity-rich planet like Jupiter nearby to draw away asteroids, Earth would be more like an interstellar dartboard than the verdant orb that it is. Simply put, the odds against life in the universe are astonishing. Yet, here we are, not only existing, but talking about existing. What can account for it? Can every one of those many parameters have been perfectly met by accident? At what point is it fair to admit that it is science itself that suggests that we cannot be the result of random forces? Doesn't assuming that an intelligence created these perfect conditions in fact require far less faith than believing that a life-sustaining Earth just happened to beat the inconceivable odds? But wait, there's more. The fine-tuning necessary for life to exist on a planet is nothing compared with the fine-tuning required for the universe to exist at all. For example, astrophysicists now know that the values of the four fundamental forces, gravity, the electromagnetic force, and the strong and weak nuclear forces, were determined less than 1/millionth of a second after the Big Bang. Alter any one of these four values ever so slightly, and the universe as we know it could not exist.
For instance, if the ratio between the strong nuclear force and the electromagnetic force had been off by the tiniest fraction of the tiniest inconceivable fraction, then no stars could have formed at all. Multiply that single parameter by all the other necessary conditions, and the odds against the universe existing are so heart-stoppingly astronomical that the notion that it all just happened defies common sense. It would be like tossing a coin and having it come up heads 10 quintillion times in a row. I don't think so. Fred Hoyle, the astronomer who coined the term Big Bang, said that his atheism was greatly shaken by these developments. One of the world's most renowned theoretical physicists, Paul Davies, has said that the appearance of design is overwhelming. Even the late Christopher Hitchens, one of atheism's most aggressive proponents, conceded that without question the fine-tuning argument was the most powerful argument of the other side. Oxford University professor of mathematics, Dr. John Lennox, has said, the more we get to know about our universe, the more the hypothesis that there is a creator gains in credibility as the best explanation of why we are here. The greatest miracle of all time is the universe. It is the miracle of all miracles, one that inescapably points to something or someone beyond itself. I'm Eric Metaxas for Prager University. Joe. Muito bem. Todos esses argumentos são importantes para você articular numa conversa que você tenha com alguém sobre as evidências de um Criador. Então, até o momento, as evidências demonstram que nós estamos sozinhos em termos de vida inteligente no universo. A Bíblia não se detém neste assunto de vida extraterrestre inteligente ou de vida extraterrestre. O que a Bíblia diz, com certeza, é que o homem ele é primazia da criação, eu e você, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro ser que habita neste planeta foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós respeitamos a natureza, respeitamos os animais, a fauna, a flora. Tudo isso faz parte desse complexo criado por Deus para o nosso bem. Mas o homem é a primazia da criação. Quando contemplo os céus, a obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com eles te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste. Salmos 8, 3 e 6. Então, nós vemos algumas evidências claras do Criador em nós, em mim e você. Uma coisa importante que mostra que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não somos frutos de acaso. Não somos frutos de forças aleatórias. Nós temos criatividade. Você tem criatividade, tenho certeza. Isso vem de Deus. Quando você vai num museu e admira uma obra de arte bonita, que eu quero dizer, uma arte bem feita, e você admira aquela obra de arte, e você diz: puxa, que pintura linda. Você percebe, tem as digitais de Deus ali. É Deus que colocou aquele talento. Esse talento que você tem no teu coração de criar, esse dom que você tem, esse talento, eu sei que cada um aqui tem vários talentos e dons aqui. Foi Deus que colocou. É evidência do Criador em você. Outra coisa, o afeto. O afeto, capacidade de amar e amar profundamente. Evidência do Criador. A capacidade de se emocionar. Deus é um Deus de emoções, sabia disso? Deus se emociona. Deus se entristece. Deus se alegra. Deus se ira. É por isso que você se ira, né? Se indigna, né? Indignação, eu digo aqui a coisa de se indignar com a injustiça, por exemplo. Não é a ira malévola, aquela ira descontrolada, não. A indignação contra a injustiça, por exemplo. Da mesma forma que Deus.
Nós amamos, nós nos alegramos. Então, afeto, você pode até botar entre parênteses emoções, né? Que amplia um pouco mais aí. Porque Deus é um Deus de emoções. Terceiro ponto importante, a linguagem. Capacidade de comunicação. Os animais também se comunicam, sim, mas no nível muito abaixo do que o ser humano. Os animais têm afeto. Um cão pode ter um afeto pelo dono, né? Mas não no mesmo nível que o ser humano. A capacidade de linguagem, de se comunicar, como nós fazemos. O senso de dever. O homem, ele é dotado de uma consciência. Alguma coisa diz para ele, olha, eu preciso fazer aquilo, eu fiz errado, eu errei, alguma coisa não está certa, alguma coisa lá dentro mostra para ele. Deus colocou isso aí, senso de dever. A liberdade e a capacidade de fazer escolhas. Olha que interessante, Deus criou o homem e a mulher com a capacidade e a liberdade de amá-lo ou não. Deus não quer robôs. Deus não quer pessoas obrigadas a amá-lo. Mas Deus quer um relacionamento sincero. Apocalipse fala assim, Jesus falando, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Ele não arromba a porta. Sabe quem que arromba a porta? O inimigo. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele arromba a porta, ele não pede permissão. Deus te dá a liberdade de fazer escolhas. Chamado livre-arbítrio. E a capacidade de transcendência. O que é transcendência? É a capacidade de você sair da sua dimensão física e de alguma forma você se ligar com o espiritual. Você tem também espírito. Nós somos corpo físico. Se você se beliscar agora, você vai sentir dor, porque você é carne, né? Nós somos alma, nós temos vontades, nós temos desejos, emoções, mas nós somos também espírito. Nós somos 3 em 1, como Deus é, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E interessante, tem uma entrevista, eu acho que foi do Adalto também, Adalto Lourenço, que ele falou, olha, se você observar no universo, o universo é 3 em 1, porque Deus é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele começou a exemplificar os átomos, olha que interessante, próton, nêutron e elétron. Água, sólido físico, sólido, líquido e gasoso, 3 formas. E nós somos corpo, alma e espírito. Evidência do Criador. E o espírito, ele consegue se conectar com o Espírito de Deus. A capacidade de transcendência. Isso é marca do Criador na nossa vida. Um Deus amoroso, um Deus que nos ama. Nos ama. Deus, então, cria o homem. A sua imagem, a imagem de Deus os criou. O criou, homem e mulher. Os criou. Gênesis capítulo 1, no versículo 27. Ok? Dúvidas? Então vai ficar para a semana que vem. Essa parte aqui interessantíssima. Como os continentes se formaram. Não perca essa aula, que é interessante. Vamos falar também sobre algumas outras perguntas interessantes. Como conversar, por exemplo, uma das questões que vamos falar semana que vem. Como é que a gente argumenta com as pessoas? Talvez um aluno na escola, na universidade. O professor está lá falando uma coisa e eu não concordo. Como é que eu confronto isso? Devo confrontar? Devo me levantar? Devo sair da sala? O que eu faço? E às vezes você está conversando com alguém no trabalho. Alguém te pergunta alguma coisa. Né? Como fazer? Semana que vem, então, que é a nossa 6ª aula, ok? E não perca a próxima aula também, porque na semana que vem nós vamos dar algumas direções sobre a nossa avaliação final aí, ok? Nessa apostila de vocês tem uma tarefa, que é a tarefa 3. Tarefa 3, você tem alguns versículos para você meditar, escrever alguma coisa aí sobre cada versículo. Não precisa ser muita coisa, escreva ali o que Deus falou ao teu coração, uma frase, o que Deus falou ao teu coração dos versículos, e tem um texto aí que você vai ler, vai interpretar, vai fazer uma
uma observação, não precisa ser longa também, o que esse texto, o que você entendeu do texto e como ele se aplica ao seu estudo de origens. Ok? Tranquilo? Estão liberados? Deus abençoe a sua semana. Tenha uma semana abençoada. Amém.